eles. São aqueles que ouviram a palavra de Deus, diz o versículo 6, não aceitaram a palavra de Deus, não acreditaram na palavra de Deus. Continuamos perguntando para o texto, quem são eles? Eu quero localizá-los historicamente. Versículo 8. Eles vão ser localizados historicamente na época de Josué. Ah, bom, melhorou. Então, os que não aceitaram a palavra, foram desobedientes à palavra, são aqueles de Josué. Você vai conhecer essa história em Números, capítulo 13 e capítulo 14. O que foi que aconteceu lá em Números, capítulo 13 e capítulo 14? O que aconteceu em Números, capítulo 13 e 14, é que Moisés havia peregrinado 40 anos pelo deserto com o povo de Israel. E quando ele chegou na porta da terra prometida, o lugar de descanso, o lugar da bênção, Moisés recebeu de Deus a seguinte ordem. Você pega de cada tribo, das 12 tribos, um homem que seja príncipe entre eles, uma pessoa forte, saudável, bonita, disposta, e você vai enviar eles como espias para olharem a terra que eu disse que vocês vão habitar nela. Depois eles vão voltar e vão trazer um relato. Moisés escolheu os 12 homens e Josué. Esses homens foram até a terra prometida, haviam caminhado 40 anos no deserto, tentando chegar nessa terra, sonhavam com essa terra, queriam essa terra, e ao entrarem nessa terra, viram que lá habitava um povo muito forte, voltaram com um relato para Moisés e disseram para Moisés e para todo o povo, Deus nos colocou numa furada. Essa é a linguagem revista e atualizada do pastor Leonardo. Deus nos colocou numa furada. A terra que nós caminhamos 40 anos para tomar posse é uma terra que está repleta de gigantes, homens fortes, homens poderosos. Nós vamos apanhar, mas vamos apanhar muito desse povo. Eu poderia até usar o exemplo de 2 times de futebol, mas vou evitar comparações. E o povo desmaiou o coração. Andaram 40 anos para tomar posse numa terra. Quando chegaram lá, Deus havia prometido que a terra era boa. A terra era boa. Mas o povo que habitava lá era muito poderoso e iria massacrar o povo de Israel. E o povo então se levantou contra Deus. Contra a liderança espiritual de Moisés. Melhor seria ficarmos no Egito. E quando começou a rebelião, Deus interveio. Primeiro tocando no coração de Caleb e Josué, que falaram para o povo, olha, não é bem assim. Nós fomos lá e nós dois vimos que a terra é muito bonita. Trouxemos até figo, romã e uva. A terra mana leite e mel. O que se planta dá. Essa terra é boa. Deus cumpriu com a sua palavra. Deus não mentiu. Mas sabe o que aconteceu? O povo continuou optando pela falta de fé. Deus disse, mas o relato desses homens aqui está dizendo que a promessa de Deus não levou em conta o povo poderoso que está lá dentro. Sabe qual foi a resposta de Deus lá em Números capítulo 14, verso 22 em diante? A resposta de Deus foi violenta. Deus disse assim, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito, no deserto, todavia, estes homens me puseram à prova 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Aí o Senhor conclui, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Deus diz, vocês não estão acreditando na minha promessa? Por 10 vezes vocês já me provaram ao longo desses 40 anos. Eu mandei comida, mandei bebida, mandei alimento, mandei roupa, mandei família, sustentei vocês até aqui e vocês continuam duvidando de mim. Pois então ninguém vai entrar nessa terra prometida. Vocês vão todos morrer aqui, com exceção de Josué e Caleb. Diz o versículo 24. Porém, Deus diz, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Então aqueles que duvidaram da palavra do Senhor, receberam a promessa de Deus, haviam sido sustentados por Deus e continuavam duvidando da promessa de Deus, não entraram na terra prometida. E aí o autor de Hebreus, volta lá para Hebreus 4, diz assim, estes dessa história não devem ser exemplo para a nossa vida, porque foram contemporâneos de Josué e Caleb, mas não seguiram o exemplo deles. Por isso, versículo 11 do capítulo 4 de Hebreus, ele diz, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia seguindo o exemplo da desobediência. O autor aqui está
preocupado com a qualidade da fé. E a qualidade da fé, ela é preservada, melhorada, à medida que você olha para o passado e aprende com os erros, com seus erros e com os erros dos outros, principalmente quando se duvida da palavra de Deus, da ação de Deus, da presença de Deus, do cuidado de Deus, das promessas de Deus. Então, se queremos ter uma qualidade de fé elevada, não duvidemos das promessas de Deus. Não são promessas de uma religião. São promessas do Deus que está acima de todas as coisas. Segunda coisa, se nós queremos ter uma qualidade de fé exemplar, maravilhosa, de alto e bom nível, devemos olhar para o nosso presente e viver essa fé no presente. Como é que se vive essa fé no presente? Versículo 1. Essa fé no presente se vive aceitando a promessa e não deixando vacilar a promessa no nosso coração. Diz o versículo 1, que o autor está preocupado e diz: suceda parecer que vós tenha falhado. Suceda parecer, ou seja, ainda não aconteceu a falha, mas tomem cuidado, perseverem, guardem os seus pés, para que a fé de vocês não falhe. Então, nós, versículo 3, que cremos, já experimentamos as bênçãos, as grandes bênçãos de Deus. E sabe qual é a maior bênção de Deus? É descansar em Deus. Descansar em Deus. Sabe qual é o maior mal do século 21? Virose e estresse. O maior mal do século 21 é o estresse. Fala para a pessoa do seu lado aí. É estresse. Fala para ele. Se ele tiver dor de cabeça, você fala para ele estresse. Se ele tiver insônia, você fala para ele estresse. Tá certo? Se ele tiver mau humor, você diz para ele o quê? Estresse. Sabe o que é uma pessoa estressada? É uma pessoa que acostumou desde pequeno a tomar a rédea da sua vida nas suas mãos. E aquilo que escapa ao controle dele, ele não suporta. O estressado não suporta andar de carona. Principalmente se ele sabe dirigir. Ele não aguenta, ele mete o pé no freio, ele dá palpite. Estressado. Estressado. Numa viagem de avião, você conhece o estressado e o não estressado na largada. O avião decola, o não estressado está dormindo. O estressado está tenso, segurando a poltrona, pensando: que barulho é esse? Que barulho é aquele? Que barulho é esse? Porque se ele estivesse pilotando o avião, ele estava tranquilo. Podia estar na maior turbulência, que ele estava tranquilo, porque estava no controle dele. Aqui quem manda sou eu. Pode ser o pior piloto da face da Terra, mas ele se achava. Aí ele não teria tanto estresse. Nós somos pessoas estressadas porque nós queremos ter o controle de tudo. Queremos ter o controle do horário, do trânsito, de tudo. Qualquer dia que o pneu do seu carro furar, foi o pior dia porque ele escolheu para furar. Qualquer dia. Se for dia de folga, você fala: meu, dia de folga esse pneu furou. Se for dia de trabalho, eu com tanto trabalho o pneu furou. E assim por diante. Nós somos assim. Nós somos assim. E aí o Senhor diz que a vida de qualidade e fé é uma vida que descansa em Deus. E Jesus falou: não andeis ansiosos com o que haveis de comer, beber ou vestir. Quem não tem fé que se preocupa com isso. Vocês não. Podem trabalhar tranquilo, vão estudar tranquilo, vivam tranquilo. Não se estressem. Nós somos a sociedade tão estressada. E o Senhor Jesus precisa ser mais atual do que nunca na nossa agenda. E a sua palavra: não vivam ansiosos. Porque esse é o descanso de Deus. Observe que o crente, segundo o texto, já entrou no descanso de Deus. É algo presente. Olha o versículo 4 e o versículo 5. Ele diz que Deus é o nosso exemplo. Porque se Deus descansou, quem somos nós para não descansar? Agora, o que significa descansar? Descansar não é apenas deitar e dormir. Descansar é contemplar, admirar, trazer alegria, satisfação, realização, aquilo que você fez. Quando a Bíblia diz que Deus descansou no final da criação, é uma linguagem bonita para dizer que Deus, depois de ter pintado esse quadro da natureza, parou, olhou, contemplou e disse: ficou bem feito. Ficou bem feito.